Eu quero já aqui chamar o pastor Gilvan, que vai estar ministrando a palavra nesta noite. Bom, boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Ô, Daniele, eu não sabia que você tinha uma irmã. Você não só tem irmãos? É? Ela trouxe uma visitante, a irmã dela ali, né? Deus abençoe. Bom, amados, vamos ganhar nosso tempo aí, né? Eu vou te convidar, nós vamos ter uma palavra hoje. Já temos até um título. Pode até colocar, se você conseguir colocar aí, né? Temos um título para essa mensagem de hoje, que é a palavra da fé. Hoje nós queremos falar sobre isso, sobre o que é a palavra da fé. Vou te contar, muitos cristãos não sabem, muitos cristãos não entendem, né? A questão da palavra da fé, e é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos, porque a gente tem um pouquinho mais de luz a respeito disso. A gente perde muita bênção exatamente por não conhecermos alguns aspectos da própria palavra, principalmente na questão do ensino de Jesus Cristo, que é isso que nós vamos estar meditando nessa noite, lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, num texto que é um texto básico. Eu queria que você prestasse bastante atenção, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Marcos 11, nós vamos ler 2 trechos aqui desse mesmo capítulo, né? O primeiro nós vamos ler do versículo 12 até o 14, e depois nós vamos ler do versículo 20 até o 24. Amém, amados? Só que eu não estou enxergando quase nada aqui. Pode acender essa luz, não tem problema não. Só para eu ler aqui. Bom, vocês acharam? Acho que vai aparecer aqui, né? Aparecer. Então, vamos ver Marcos 11, primeiro de 12 a 14, tá bom? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Por quê? Porque não era tempo de figos. Então, lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, aquela palavra que ele disse. Jesus falou com a figueira. Ele falou com a figueira. Vamos pular para o versículo 20 agora, porque tem uma parte aqui da purificação do templo, mas não tem a ver com a nossa mensagem. Vamos ver o final, a partir do verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém, amados? Que Deus nos abençoe com essa palavra nessa noite. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque a gente às vezes lê um texto desse e passa batido. E aqui tem pormenores importantíssimos aqui para a gente compreender a questão da fé, né? Às vezes você ouve alguns irmãos dizendo assim: eu não sei por que a minha fé não cresce, eu gostaria tanto de ser uma pessoa com mais fé, né? E a pessoa às vezes fica esperando que um dia isso aconteça, ou às vezes a pessoa até ora, pedindo a Deus por ter mais fé, só que a coisa não é assim.
Não é assim que a coisa funciona. O que a Bíblia fala? O que ela nos ensina? Isso é importante. Você tem que entender, você tem que colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina. Não é aquilo que você aprendeu dos antepassados, da tua velha vida, ou você ouve muita coisa na internet. Queridos, o segredo, não é mais segredo, porque está revelado, é a palavra de Deus. Né? E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir. O que é ouvir? Na Bíblia Sagrada, ouvir não é simplesmente você ouvir com o ouvido. Não tem apenas a ver com a pregação da palavra aqui no púlpito, não é isso. Quando a Bíblia fala de ouvir, é quando você ouve algo da parte de Deus e você guarda no teu coração e coloca aquilo em prática. É isso, esse é o segredo. E você praticar a palavra, ouvir a palavra é isso. É quando você ouve algo e você coloca em prática. Daí a importância de você conhecer a palavra. Quando ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, esse ouvir não é com o ouvido, é ouvir com o coração. Sabe? E esse texto aqui, que é um texto que para mim é um dos textos mais importantes sobre a fé, eu quero falar alguma coisa a respeito disso. Por exemplo, eu tenho certeza que você já ouviu falar, algumas vezes, aí é notório, a gente ouve desde criança, né? Quem já ouviu falar, tem uma frase que é baseada nesse texto. Esse texto gerou uma palavra que, no fundo, não é verdadeira. Qual é essa frase? Né? Que a fé remove montanhas. Vocês conhecem isso, todo mundo conhece. Que a fé remove montanhas. Muitos cristãos também sabem disso, conhecem bem essa frase. E quando você cita, onde que está escrito isso? Está lá em Marcos, está lá quando Jesus ensinou sobre a fé. Que a fé remove montanhas. Você vai ver que não é bem assim. Que essa interpretação não está correta segundo aqui as Escrituras. Por isso que a gente vai fazer uma reflexão aqui nessa noite, nesse texto, depois de um outro texto só. Bom, relembrando o que nós lemos aqui. Vocês veem que Jesus está andando com os seus discípulos em algum lugar, né? Saíram lá de Betânia. Betânia era onde moravam aqueles irmãos que ele tinha muito apego a eles. E estava andando com os discípulos e no meio do caminho ele teve fome. Diz o texto aqui que ele de longe viu uma figueira e foi até ela para ver se encontrava algum fruto. É interessante porque quando a figueira está com muitas folhas, é sinal que ainda não tem fruto. O mesmo texto diz isso. Mas claro que a gente entende que Jesus quer aproveitar aquilo para trazer um ensino importantíssimo para os discípulos. Por que eu digo que é um ensino importantíssimo? Olha só, toda vez que você lê algo que Jesus diz assim, em verdade vos digo, em verdade vos digo, quando ele começa falando algo assim, nesse ensino, é porque isso é de fundamental importância. E esse texto é um dos textos que ele usa exatamente essa expressão. Ele foi ver se acharia alguma coisa, algum fruto, e se aproximando daquela figueira, nada achou, senão folhas. Por quê? O próprio texto diz, porque não era tempo de figos. Será que Jesus sabia? Sabia, mas era o momento que ele queria ensinar algo importante para os seus discípulos, para nós também, chegou até os nossos dias. Né? O que ele faz? O interessante é que Jesus fala com uma árvore inanimada, uma árvore que não responde, uma árvore que não tem ouvidos. Né? É claro que ele fala com uma árvore, né? Mas quem está ouvindo? Os discípulos. Diz o texto aqui, né? Ele diz o seguinte para aquela árvore: nunca jamais, olha a expressão muito forte demais, né? Nunca e jamais, né? São sinônimos aqui, é forte o que ele está falando. Nunca, fala com a árvore, nunca jamais coma alguém fruto de ti. O que é isso? É uma maldição. Jesus está amaldiçoando a árvore.
E diz o texto que os discípulos ouviram isto, e eles não entenderam nada. Durante grande parte do ministério de Jesus, os discípulos não entenderam quase nada do que Jesus ensinava. Eles foram entender as palavras de Jesus depois que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e é o Espírito Santo que nos conduz à verdade. É o Espírito Santo. Mas eles ouviam, guardavam no coração, foi o que eles fizeram aqui. Os seus discípulos ouviram isto, né, e parou ali. Depois tem uma situação da purificação do templo. Mas vamos lá para o versículo 20 agora, ver qual é o desfecho dessa história. Eles foram embora. Os discípulos viram tudo aquilo, não entenderam o que estava acontecendo, foram embora. E no dia seguinte, pela manhã, eles passaram ali por perto, no mesmo lugar. Devia haver um caminho ali, né? E passando pela manhã, eles viram que a figueira, ela tinha secado completamente. Até a raiz foi totalmente secada. Isso de uma noite, né? Do momento que ele falou com a figueira, até na manhã seguinte, aconteceu ali algo sobrenatural. Aquela figueira amaldiçoada, ela secou completamente. Nunca mais ninguém ia comer daquele fruto, exatamente como ele tinha falado. E diz esse texto aqui que eles secaram até a raiz. Então Pedro, sempre é o Pedrão, né, o porta-voz, né, os discípulos eram tudo quietinho, quase não falavam, né? Mas Pedro sempre estava falando, né? Que o porta-voz dos discípulos era o Pedro. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que aquela figueira que tu amaldiçoaste, ela secou completamente. O que Jesus disse, né? Jesus, claro que ele sabia o que estava para acontecer, o que ele ia ensinar, ele fez tudo isso com propósito em si. Viu que eles estavam alarmados, mas esse era o propósito, para que eles ficassem realmente alarmados, né? E ele diz uma frase tão simples: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Puxa, uma coisa tão simples, quem que não tem fé em Deus? Mas continua. Vamos ver aqui um ensino tremendo que Jesus dá. Porque em verdade, olha aqui a expressão que eu falei, em verdade, ele está chamando a atenção para um ensino que, meu irmão, minha irmã, você tem que guardar isso no teu coração. Esse ensino é fonte de milagre. Esse ensino é fonte de poder. Porque em verdade vos afirmo que se alguém... O que é esse? Se alguém... O que ele quer dizer? Qualquer pessoa. Se alguém, qualquer pessoa. É o pastor? Sim, é o pastor. É o diácono? Sim, é o diácono. É os membros da igreja? Sim. Qualquer um. Pode ser uma pessoa não crente? Pode. Até um não crente. Ele disse que se alguém... Ele não disse que eram só os crentes. Está ensinando aqui um elemento natural do reino de Deus, sabe? Existe no mundo, assim, muita coisa que Deus deixou, são leis. Existem as leis físicas e existem também leis espirituais. Então, existem as leis espirituais. Você pensa que não? Há muita pessoa que não é cristão, que está lá no mundo, mas às vezes a pessoa tem, às vezes, mais fé do que eu. Tem mais fé do que você. E se ele crê, ele vai ver realmente algo aconteceu, porque existe uma lei dada por Deus. Tudo é possível para quem? Ao que crê. Pode ser do judeu, pode ser do cristão, pode ser da igreja, pode ser em Israel, pode ser em qualquer lugar do mundo. Tudo é possível àquele que crê. Vamos ver esse ensino, continuando aqui. Então ele diz assim, se alguém, isso inclui eu e você, viu? É você que está aqui. Se alguém, porque a gente às vezes entende assim, não, mas aqui, esse versículo é para o pastor, para aquele homem de Deus, para aquela mulher de Deus que tem uma unção, que tem um chamado. Ele não disse isso. Ele disse, se alguém, é qualquer um, é você. Diga assim, é para mim. Você crê nisso? Se alguém, ele diz aqui, disser, ele aponta para um monte. Meu Deus. Ele apontou para um monte.
ali em redor de Jerusalém, né? Diz que tem cerca de 7 montes. São pequenos montes, né? Montanhas, pequenas montanhas, né? Em redor. Ele aponta para uma montanha, um monte, claro que isso é metafórico, ele quer ensinar algo, porque, meu irmão, minha irmã, preste atenção, você vai começando a reinterpretar. Existem montes na sua vida. O que são montes? São coisas que parecem intransponíveis. Monte parece ser algo inabalável. Monte parece ser uma coisa que não tem como fazer nada. É um monte. Terra, mato, né? Não tem o que fazer, é um monte que paralisa tudo. Se chegar um carro por ali, tem que dar uma volta, porque o monte está na frente. E Jesus usou essa metáfora, esse momento, usando, claro, uma ilustração de algo existente. Ele disse, se alguém disser, presta atenção, diga assim, disser, se alguém disser a este monte, ele aponta para o monte e diz o seguinte, ergue-te e lança-te no mar. Como que ele está falando? Ele está falando com o monte. Ele está falando, ensinando, ele falou com a figueira, e ele está ensinando você a falar com o monte. A gente às vezes esquece, por exemplo, de que você que tem uma vida com Deus, que abriu seu coração para Jesus, você tem nesse mundo autoridade. A autoridade que foi delegada por Jesus Cristo ao seu povo, a todo aquele que nele crê. Porque lá no princípio do Éden, o que aconteceu ali foi que o pai da humanidade, que foi Adão, ele perdeu essa autoridade. Mas quando Jesus vem, ele resgata essa autoridade. Sabe quem tem autoridade hoje na terra? A igreja. Você. E às vezes a gente não sabe, ou se sabe, realmente parece que é uma coisa tão longe, tão distante. Sabe? Quando Jesus mandava os discípulos dizer, vocês vão andar de vila em vila, eu dei para vocês autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, as doenças, né? Ele mostrou essa autoridade que nós temos, que às vezes a gente, né, até sabe, mas não sabe como exercitar isso. Como exercitar. E ele está ensinando exatamente isso, né? Se alguém disser a este monte, fala com o monte, monte, ergue-te e lança-te no mar. O que ele está fazendo? Ele está falando. Por isso que há um erro que eu falei para os irmãos. Não é a fé que move montanha. É a palavra. Estão entendendo? Se alguém disser. Ele não disse, se alguém orar. Isso é uma situação, né, exatamente específica para isso que ele está ensinando. Claro que a oração tem o seu lugar também. Mas ali, quando você vê um monte, muitas vezes você não tem que, sabe, ficar orando, pedindo para Deus tirar o monte. Porque o Senhor já te deu autoridade sobre essas coisas na terra. O que é necessário? Eu e você crermos no que Jesus ensina. Ele está ensinando isso. Não é o pastor Gilvan que está ensinando isso. Eu não inventei isso. Isso está na palavra de Deus. Ele ensinou em verdade. Eu vos afirmo isso. E ele ensina isso. Você vê que a gente vive, às vezes, uma vida muito rasa, espiritualmente rasa. A gente acostuma a vir na igreja, ouvir a mensagem, ouvir a pregação, assistir, ver os cânticos, cantar, tudo maravilhoso assim. E a gente não está vivendo o melhor de Deus. O melhor do poder de Deus. Meu irmão, essa obra, a obra de Deus é algo sobrenatural. Nós vivemos numa dimensão sobrenatural. Mas a gente às vezes insiste em viver numa dimensão natural. A gente acaba não exercendo a nossa fé, acaba não exercendo a nossa autoridade, acaba não exercendo o fato de que você está em Cristo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura.
Por isso que eu não aceito, quando eu vejo na internet gente pregando aí, que quando você, apesar de receber a Jesus, você está cheio de problema na tua vida porque tem alguma coisa no teu passado. Porque você se envolveu, antes de ser crente eu fui macumbeiro, antes de ser crente eu fui espírita, antes de ser crente eu fui prostituta, antes de ser crente eu fui... E é por isso que eu estou padecendo hoje, porque tem alguma coisa que não está resolvida. Isso é uma mentira satânica. Porque a palavra de Deus, você tem que crer no que está escrito. E a palavra de Deus diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram. O teu passado passou, minha irmã, meu irmão. Não importa, eu pequei, eu errei, fiz tanta coisa errada, mas o teu passado passou. E tudo se fez novo. A tua vida é uma vida nova, completamente nova mesmo. Diga assim, a minha vida é completamente nova. É isso que nós temos que confessar. Isso que nós temos que falar, irmão. A gente tem que falar coisas que coadunam com a palavra de Deus, com aquilo que está escrito. Então, nesse texto que a gente está lendo aqui, Jesus está dizendo o seguinte, que o que vai mover o monte, claro que ele não vai mover aquele monte, aquilo é metafórico apenas, né? Mas o que ele quer dizer é que qualquer coisa que seja um empecilho na sua vida pode ser movido até pela tua palavra, pelo teu comando. Preste atenção. A palavra da fé. Isso aqui é chamado aqui a palavra da fé. Eu vou fazer uma união que algo com algo. Preste atenção. Isso é importante também. Quando Deus criou o universo, criou os céus e a terra, ele criou daquilo que não existia. Não existia algo para ele fazer, né? Você vai fazer quem é marceneiro vai fazer um banco, você tem madeira que já existe, uma árvore que foi, né, tirada a madeira e você pode fazer de algo existente. Deus criou tudo de nada que existia. Tudo era inexistente. Como é que Deus criou todas as coisas? Quem lembra? Ele falou. Ele trouxe tudo à existência pela palavra. Ele disse, ele olhou para a escuridão e disse, haja luz. E a luz aconteceu. E cada uma das coisas que ele foi criando, ele dizia, e faça-se isso, e faça-se assim, e faça-se isso. Né? Olha que coisa tremenda. O que Jesus está ensinando é tão tremendo, irmãos. Sabe, acho que eu já ministrei algumas vezes na minha vida, mas para mim, isso aqui é um texto básico para mim, para a minha vida. Porque ele está ensinando algo importante, tremendo demais. Eu acho tremendo, porque ele está falando que nós também temos em nós a capacidade de criar coisas que não existem. Presta atenção, né? Pode não achar que eu estou falando heresia aqui não, né? Presta atenção. Porque é o texto que está falando. Eu vou te levar a você entender, né? Agora uma outra parte, que é importante. Ele está falando que a sua palavra não tem poder. Não é a tua palavra que tem poder. Quem tem poder é Deus. A tua palavra, ela aciona o poder de Deus. Mas sabe qual é aqui, chegar a coisa mais fundamental aqui, é o verso seguinte. Quando você disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar. Aqui está o segredo. E não duvidar no coração. Esse é o segredo. Aqui é a questão que entra a fé, a confiança, né? Isso é tão tremendo, tanta coisa vem no meu coração. Eu vou te dar um exemplo. Você tem que saber diferenciar, presta atenção, saber diferenciar o que é crer
e confiar. Parece que é a mesma coisa, mas não é. São diferentes. Crer e confiar. Né? Por exemplo, eu fui agora subir aqui nesse palco aqui. É um pouquinho alto, né? Mas eu estou jovem ainda. Eu falei, não, vou encarar. Né? Eu vim aqui, pus meu pé e subi. Ó, primeiro, eu acreditei realmente que o negócio ia me segurar, né? Que os irmãos aí fizeram um bom trabalho. Espero, né? Tá tudo, né? Fizeram um bom trabalho aqui, tá bonito aqui, né? Forte, entendeu? Mas eu tenho duas coisas aqui. Uma é que eu creio que se eu subir aqui vai dar tudo certo. E eu confio que isso aqui não vai cair. São duas coisas diferentes. Deixa eu te dar um exemplo, presta atenção. É uma história do passado que a gente já ouviu, acho que alguns de vocês já ouviram, eu quero contar novamente essa história. Para vocês entenderem a diferença entre acreditar e confiar. Esse é o objetivo dessa história. Conta-se uma história assim, que teve um homem que ele era equilibrista, né? Aquele cara que equilibra as cordas, né? Em circo, assim diante. E ele foi fazer algo muito especial e ele pegou um cabo de aço e colocou de um lado de um vale, tinha duas montanhas, né? Embaixo tinha um vale. Ele conseguiu estender aquele cabo de aço e chamou todo mundo que quisesse lá para ver que ele ia passar naquele cabo, equilibrando, naquele buraco, sem proteção nenhuma, sabe? Ele ia equilibrando lá, ia passar e encheu de gente, todo mundo queria ver. Nossa, que coragem, que tremendo que esse cara é. E as pessoas foram lá. E quando ele foi entrar a primeira vez, ele perguntou assim, vocês acreditam que eu posso ir até o outro lado e voltar? Todo mundo disse, claro, você é equilibrista desde criança. Claro. E ele falou, então tá bom. Aí ele pegou, foi, tal. Até o outro lado, bateu palma todo mundo. Aí ele pegou, voltou. Todo mundo bateu palma. Ele falou assim, vocês acreditam agora que eu sou capaz de ir até o outro lado levando uma cadeira na cabeça? É um pouco mais difícil, né? Mas ele disse, não, claro. Poxa, você é o cara. Poxa, vai lá. Ele pegou a cadeira e foi, né? Todo mundo crendo, né? Lá. Ele foi até o outro lado com a cadeira equilibrando, né? Um pouco mais de dificuldade, mas chegou até do outro lado. Aí ele fez a parte mais difícil, ele disse assim, agora eu vou fazer a parte mais difícil aqui, dessa situação. Eu vou levar alguém sobre a cadeira, sentado na cadeira, eu vou levar a pessoa até o outro lado. Quem acredita que eu posso fazer isso? Opa, claro, é perigoso, é difícil, mas a gente acredita. Ele disse, quem é o primeiro a se candidatar, a subir na cadeira? Aí todo mundo, uxi, porra. Quer dizer, eles acreditavam, mas não confiavam. Vocês entenderam? Eles acreditavam que ele podia fazer, mas ninguém colocou o pé lá porque estava com medo. E eu quero te dizer uma coisa. Sabe que a gente faz a mesma coisa com Deus? A gente acredita, mas muitas vezes não confia. Porque quando chegam os problemas na nossa vida, como é que a gente fica? Totalmente desorientado, cheio de ansiedades, de preocupações, sabe? Mas a gente está na igreja todo dia, você vem aqui e prega, não, tem que confiar em Deus, tem que crer em Deus, quanto nós pregamos, mas e na hora que você precisa confiar, é como chamar alguém para sentar na cadeira. Irmãos, e a gente faz muitas vezes isso. A gente acredita que para Deus tudo é possível. Mas Jesus também disse o seguinte, para vocês nada será impossível. Ele diz isso também, falando para nós. Ou seja, muitas vezes nós acreditamos, mas nós não confiamos que aquilo que está hoje te oprimindo, Deus está cuidando. E assim como você já saiu de situações difíceis do passado, você também vai sair dessa situação. Porque você continua crendo no mesmo Deus. O mesmo Deus, o mesmo que era ontem, que é hoje e que será eternamente. Esse é o Deus que nós cremos.
E a palavra do Senhor diz que Deus é aquele que tem cuidado de nós. E a gente muitas vezes, irmão, perde a fé, perde a confiança, fica desesperado. Toda vez que o crente entra em desespero, em angústia, é porque a fé já desceu a ladeira. Né? Eu sempre digo para os irmãos uma coisa que não consegue habitar na mesma sala, no mesmo local, não consegue habitar a fé e a dúvida. A fé e a dúvida não conseguem viver juntas. Então, quando a fé entra, a dúvida sai. Eles não conseguem viver juntos. Mas quando a dúvida entrou no teu coração, entrou na tua mente, a fé vai embora. Preste atenção nisso. Porque isso é muito importante para que você se lembre no momento que você perceber a dúvida entrando, fala, aqui não. Aqui não. Eu creio que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. Embora não estou vendo nada, mas eu sei que Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Por isso eu continuo crendo na palavra de Deus. Percebe? Para que nós não tenhamos apenas uma fé rasa, uma vida rasa dentro da igreja. Então, sabe? Como é que você está, irmã? Estou indo. Quando me fala isso que está indo, quando eu pergunto para alguém como é que a pessoa está, ela fala assim que eu estou indo. Você está indo para onde, minha filha? Né? Porque esse estou indo, quer dizer assim, eu não sei o que vai acontecer comigo, pastor, pode orar por mim. Vamos, a gente está tanto tempo aqui, quantos anos você está na igreja? Ouvindo, e continua se enchendo de ansiedade, de preocupação. Aí você vê uma palavra como lá em Filipenses, capítulo 4, verso 6, em que o apóstolo ensina assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa é a vontade de Deus? É. O que Deus espera de você e de mim? Isso. Que nos momentos que a situação mudar, ou a situação se complicar, continua confiando. Porque o teu Deus está vigiando. Deus está cuidando de você. Você ora para a tua família? Ora. Deus está cuidando da tua família por causa das tuas orações. Então, amado, a gente tem que entender que essas coisas são importantes se a gente, como eu disse no princípio, sabe o que é viver uma vida de fé? É uma vida de prática. Você coloca em prática o que você aprende. Você coloca em prática o que está na palavra. Por isso que é importante isso que nós estamos aqui compartilhando. Ergue-te, ele falando com a montanha, ensinando a falar com o monte. Ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração. E aqui que pega tudo. Pastor, você orou? Orei, pastor. E aí? Não, eu creio, se Deus quiser, acabou. Parece tão espiritual dizer assim, né? Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Mas se Deus quiser, é gente que está em cima do muro. Ué, Deus quer. Está na palavra dele. Quem tem que querer somos nós, não é ele. Nós é que temos que querer. Né? Então a gente tem que olhar para essas coisas e saber, irmão, que muitas vezes eu e você estamos vivendo um evangelho raso, como eu tenho falado aqui, sabe? Porque o evangelho tem que ser algo tão forte que no momento que a situação difícil se levantar, é aí que nós precisamos ter fé. Porque ter fé quando tudo vai bem, qual a vantagem disso? Pastor, eu estou com né, minha conta corrente está cheia de dinheiro. Ixi, olha. Né? Tenho saúde para dar e vender. Nossa, olha, doença nem chega perto de mim, tá? Estou indo assim, ó, cheio de prosperidade na minha vida. Né? Precisa ter fé para isso? Né? Não precisa, porque já está tendo tudo. Quando é que a fé é necessária? Exatamente quando as coisas
mudam. É aí que precisa ter fé, né? A gente vê isso muito na palavra. Então, vai guardando isso no teu coração, primeiro. Aquilo que a gente fala. Mas qualquer coisa, às vezes ele diz assim, algum irmão chega para outro e diz assim, presta atenção, olha só. Chega assim para a irmã, estou passando por uma necessidade assim. Não, Deus já providenciou tudo. Ih, está tudo forte. Fica tranquila que está tudo certo. Ih, não, Deus vai agir, Deus vai operar. Mano, não é isso. Não é esse tipo de palavra. Não é isso, meu irmão. Não é isso. Né? É bom ter palavras positivas? Claro que é bom. É bom, melhor do que ser pessoa negativa. É bom ter palavras positivas em si. Mas não é isso que ele está falando. São palavras muito sérias que, quando você fala, você não duvida. Você apenas crê, você sabe. Por isso que você fala. Vou te dar um exemplo. Podia dar vários exemplos. Não vou nem ler o texto, porque vocês vão lembrar desse texto que eu vou dizer para poder exemplificar o que eu estou falando aqui. Presta atenção. Que é aquele momento daquela mulher do fluxo de sangue. Vocês lembram, né? Acho que é 12 anos que ela está sofrendo com uma hemorragia contínua. Ela gastou todo o seu dinheiro procurando os médicos da época. Ela não foi curada, não foi sarada. Sofreu muito e continuava sofrendo, até que um dia ela ouviu falar de Jesus, e ela foi até onde Jesus estava caminhando com os discípulos, e a multidão em volta. A multidão estava em volta. E ela, diz o texto bíblico, diz assim, olha que coisa interessante. Ela disse, ela falou. O que ela disse? Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu sei que eu vou ser curada. Não é que ela podia dizer assim, não, quem sabe eu vou ser curada. Se Deus quiser, eu vou ser curada. Não foi isso que ela disse. Ela disse assim, se eu conseguir chegar lá e tocar, eu vou ser curada. Isso é uma palavra de fé. E qual que é a palavra de fé? Ela tinha certeza, convicção de que ela ia ser curada. Ela não deixou a dúvida entrar no coração, como muitas vezes nós fazemos, irmãos. Às vezes você está em oração, orando por alguma coisa, clamando a Deus. Acabou, em nome de Jesus, amém. Quando você sai e fala assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que Deus ouviu minha oração? Eu sou tão fraco, tão débil. Nossa, comi carne de porco ontem, sei lá. Né? Eu comi uma feijoada, né? Enfim, estou passando mal de tanto que eu comi. Né? Aquela velha história, né? Que a gente ouve falar, né? Eu ouvi antigamente, acho que não sei se hoje fala, que é assim, o crente não bebe, mas come. Já ouviram isso alguma vez? A gente sabe. E às vezes você acha que beber é pecado e glutonaria não é pecado, é o mesmo pecado, é a mesma coisa. Né? E a gente acha às vezes que eu não sou digno, por isso que Deus não está ouvindo minha oração, eu estou orando, nada está acontecendo. Quer dizer, você foi lá cheio de fé e saiu lá cheio de dúvida. Irmão, por isso que não funciona. Isso não funciona assim. Você tem que aprender, irmão, a entrar num novo patamar na sua vida espiritual. Você tem que realmente buscar na palavra de Deus, não é o que você acha, não é o que você sente. A gente baseia naquilo que está escrito. E essa mulher, ela falou isso. Se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Ela tinha certeza. Toda vez que você tiver certeza de algo, vai acontecer. É o que Jesus ensina. Não sou eu que estou falando isso. Tudo é possível ao que crê. E ela disse isso com toda certeza no seu coração. Tanto que é que ela se esgueira no meio da multidão. Foi lá pegando, todo mundo cercando Jesus. Né? Jesus sendo tocado por todo mundo. Ela chegou por baixo, ela pegou na veste dele. Quando ela pegou na veste dele, na hora, instantaneamente, ela foi completamente curada. E ela ficou na dela ali, e Jesus para. Jesus para, a multidão para, os discípulos param, Jesus para,
Ele disse, quem me tocou? Quem me tocou? Ele pergunta para os discípulos, Senhor, ô Jesus, por favor, está todo mundo te tocando, todo mundo esbarrando em você, né? Cheio de gente lá, andando tudo junto, batendo um no outro. Né? Ô Jesus, mais ou menos assim que eles quiseram dizer, ô Jesus, todo mundo está te tocando, está perguntando quem que te tocou. Ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. De mim saiu poder. Olha que coisa interessante. A mulher creu, falou, porque a nossa fé é expressada em palavras, aquilo que você crê. Como é que você se converte? Lá em Romanos diz, você se converte porque você confessa com a sua boca e crê no coração. Você crê no coração e você sabe, você fala com a sua boca. Quando Jesus disse assim, alguém me tocou porque de mim saiu o poder, ele não se contentou com isso, ele ficou procurando. Ele não sabia quem era. Ou, pelo menos, o texto não diz isso. Né? Aí a mulher fica preocupada e fala, Senhor, fui eu que toquei. E fala um pouco com Jesus. O que Jesus disse para ela? Mulher, a tua fé te curou. Preste atenção nisso, meu irmão. Não era a fé de Jesus. De Jesus vem o poder. O que a fé faz? Ela atrai o poder de Deus. A fé, a confissão, a palavra da boca toca em Deus e dele vem o poder. É quando você fala, quando você crê, como esta mulher fez. E o Jesus disse isso, mulher, não fui eu. Foi a tua fé que te salvou, irmã, irmão. Presta atenção nisso. É a tua fé que tem que aparecer. A gente acha que não, mano, eu coloquei tudo na mão de Deus. Se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Isso não é fé, querido. Eu coloquei na mão de Deus. Isso não é fé. A gente coloca na mão de Deus porque ele é dono de tudo. Mas nós somos desafiados a viver pela fé. Somos desafiados, você e eu. A gente pode dizer, não, eu não tenho muita fé. Não. Meu querido, você tem que entender, crer no que a palavra de Deus ensina. É isso, sabe? Quando Jesus fala que um dia eles jogaram uma semente no chão, né? Daquela semente, né? Nasceu uma árvore gigantesca. O que ele estava ensinando? Estava ensinando sobre o tamanho da fé nesse texto. A fé, ele diz assim, olha, a fé é semelhante a um homem que jogou uma semente de mostarda, que é a menor das sementes, a menor, a mais pequena de todas as sementes, é a semente daquele pé de mostarda. Ela é pequenininha, ela cai no chão, ela brota e se transforma numa grande árvore. Ele diz que até os passarinhos vêm a fazer ninhos, porque havia segurança pela altura daquela árvore. Ele diz que isso é a fé. A fé não é uma questão de tamanho, a fé é uma questão de prática. Diga assim, a fé não é uma questão de tamanho, é questão de prática. Prática. E quando você coloca em prática, eu tenho que começar a praticar. Eu posso errar no começo, eu posso, sabe? Mas eu vou praticar, porque se Deus diz que é assim, eu quero viver assim. Eu não quero continuar vivendo como eu estou vivendo, sabe? Deixando o diabo, às vezes, deitar e enrolar. Muitas enfermidades virem, a gente precisa, irmãos, entrar numa nova dimensão, sabe? Ver a tua vida financeira se quebrando, sabe? Sabe, tudo dando errado, o diabo deitando e enrolando, porque muitas vezes é isso, irmão. Muitas vezes é o diabo deitando e enrolando. Mas você tem autoridade. Deus te levantou com autoridade. A fé é um dom de Deus, então você tem fé. Não é o tamanho da sua fé, porque ele diz que até um grãozinho dessa semente faz uma grande obra. É assim. Então não é o tamanho da sua fé. O que nos falta, irmão, é praticar. Colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido com Jesus.
E é isso que ele diz. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Não duvidar. Quando você for orar, saia da presença de Deus. Depois da oração, saia crendo. Já sai crendo, confiando em Deus. Porque o Senhor disse que Ele ouve a nossa oração. Porque nós fazemos a nossa oração em nome de quem? De Jesus. Concluindo. Se disser, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que você disse. Se você crer que se fará o que você disse, assim será com você. Ou com ele, como está no texto aqui. Né? Basta o que a gente crer, irmãos. O que nos falta, irmão, é começar a colocar em prática. É praticar. Praticar a fé. Confessar. Falar. Eu creio. Não precisa falar para ninguém. Quando eu falo que eu estou curado, não precisa falar para ninguém. Ninguém vai entender a minha fé. É a minha fé. Eu creio. Eu creio. Eu oro crendo. Eu não posso orar não sabendo se Deus vai fazer ou não. Isso aí é incredulidade. Quando você ora, você tem que orar crendo que aquilo que você está orando vai acontecer. De um jeito ou de outro. Sabe? Não desista. Sabe? É isso que ele está ensinando. Se você crê que aquilo que você falou, se você crê que aquilo que você falou vai acontecer, assim será com você. Ah, pastor, já orei, já pedi para Deus, até acreditei, nada aconteceu. Ô, filha, isso é um caminho, um caminhar. Sabe? É a prática. É a prática. Você vai ver muito milagre se você começar a praticar a fé que Deus te deu. Não importa se é do tamanho de um grão de mostarda, se é do tamanho de um caroço de abacate, não importa. Vai dar muito fruto. Eu termino agora com o versículo 24. Que também ele aproveita o momento para falar sobre oração. Olha como uma coisa aumenta. Como o ensino de Jesus cresce. Nesse versículo 24, presta atenção. Por isso, diante de tudo aquilo, né? Por isso, vos digo, Jesus falando, hein, gente? É Jesus falando. Eu só estou lendo aqui. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes. Qual é o verso que está aí? Crede. Ninguém está lendo, não? Hã? Crede que, meu Deus, o que é isso? O que Jesus está falando aqui, gente? Que em oração, se eu orar por algo e eu creio que eu já recebi, é isso que ele está dizendo? É. Creia que você já recebeu. Crede que recebestes. E tudo que você pedir em oração, crede que recebeste já. Meu Deus, isso é fé. Lembra de Hebreus 11:1? Sobre agora a grande definição de fé. O que fala lá no livro de Hebreus? Fé é a certeza de coisas que se esperam. Uau! Fé é o quê? Certeza. Meu Deus do céu. Está se sentindo pequenininho? Pequenininha diante disso? Não? Mas Deus está te levantando aqui nessa noite. Essa palavra pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você volta para a tua casa, vai assistir Fantástico, ver os melhores momentos lá de... Quem ganhou? Foi o Espanha. Foi a Espanha? Vai assistir os melhores momentos? Não, pode assistir. Mas não joga essa palavra fora, guarda no teu coração. Né? A tendência é não sair daqui, irmão, Deus abençoe, a paz de Deus, não sei o quê, não sei o Deus, vamos comer uma pizza, blá, 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 blá. Chega em casa correndo, vamos dormir, não, assistir um filme aí, tá passando uma série, blá, 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 vai dormir, dorme, acorda um dia seguinte, blá, 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 e tudo volta ao normal.
Não pode voltar ao normal. Porque hoje Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Porque Ele quer mudar a sua vida, mudar a sua visão, mudar a sua cosmovisão. Porque são palavras de Jesus. Pensa que Ele vai fazer isso aqui acontecer? Não, Ele já liberou. Ele já disse. Quem tem que tomar posse somos nós. Eu tomo posse, eu creio e pratico. Eu posso às vezes errar no começo, mas eu vou praticando. E você vai ver o quê? A glória de Deus. E será assim convosco. Eu gosto de trazer palavra porque é de Jesus falando, né? Porque são coisas tremendas, irmãos. Isso que é o evangelho. É um evangelho de poder. De coisas sobrenaturais, irmão. Nós vivemos numa vida muito pequena, muitas vezes. Nós esquecemos de viver no sobrenatural. A gente se acostuma a vir para a igreja. A gente se acostuma, sabe, a ser crente. Se acostuma a viver sempre naquela rotina cristã e não está crescendo mais. E o objetivo de você vir à igreja é para que você cresça cada dia mais. É aquilo que está escrito. Que pelo tempo que você está no evangelho já deveria ser mestres, disse Paulo. E é verdade, não é? Então, meu amado, essa palavra é para a sua vida. Fala para o teu irmão do teu lado, para a tua irmã. Essa palavra é para você, hein? Fala para a pessoa do teu lado aí. Essa palavra é para você. Diga assim, é para você também. Pronto, é para você também. É para nós dois. É para a igreja toda, é para nós, irmão. Volta para a tua casa, irmão, com a visão nova. Isso se aplica, irmão, qualquer coisa. Na vida financeira. Para quem está procurando marido ou esposa. É verdade, irmão. Oxi. Deixa eu contar uma história que eu já contei para alguns irmãos, mas eu vou só lembrar, eu vou acabar agora, ilustrando o que eu estou falando nisso aqui. Mas certa vez o pastor Show lá da Coreia, que já faleceu há uns anos atrás, e ele era um homem de fé, essas aplicações aqui, ele colocava na vida dele, e para tudo. Ele usava isso para todas as coisas. Então, uma vez ele estava aconselhando alguns irmãos e irmãs lá da igreja, que marcava a hora lá com ele ficava lá no gabinete dele e as pessoas iam falar com ele lá. E foi uma irmã, solteirona, é uma palavra feia, né? Feia, né? Já vi. Tá bom. Solteira, só isso. Não vou ao prato daqui a pouco aí, né? Solteira. E foi conversar para o pastor. E o que ela queria? Ela queria pedir conselho, porque ela estava tantos anos na igreja e não conseguia casar, não conseguia marido, e estava muito difícil. Né? E falou, chorou, eu queria casar, queria ter família e tal. E o pastor Show, né, que ele conhece bem essas palavras de fé, essa vida de fé, ele disse para ela assim, irmão, eu vou te ensinar um caminho para você. Né? Vou pegar um papel, pegou um papel, uma caneta, falou assim para ela. Ele é coreano, né? Ela também era coreana, né? E ela era do louvor da igreja, ela, né? Era uma obreira. Ele disse assim, você quer casar com quem? Vamos dizer assim. Como é que é a pessoa que você quer casar? Ele é uma pessoa coreana ou ele é uma pessoa de outra nacionalidade, ocidental? Pastor, eu gostaria muito de casar com um ocidental. Né? Disse, que tipo de profissão você quer que ele tenha? Ela falou, eu gostaria que ele fosse músico, como eu também. Né? Que outra coisa eu gostaria? Gostaria que ele fosse alto. Aqui é tudo baixinho, né? Eu queria que ele fosse alto. E ele escreveu algumas qualidades que ela queria. E ele anotou num papel. Olha que coisa, irmão. É verdade, está escrito. Ele escreveu sobre isso. Ele pegou o papelzinho, rascou e falou assim, irmã, você coloca esse papelzinho lá no teu espelho do banheiro e todo dia você vai ler isso aqui e vai confessar
que Deus vai preparar um marido assim para você. Se você crer, ele leu essa passagem para ela. Se você crer, você vai ter. Ela, tá bom, né? Vou chamar uma solução, né? Levou para casa, chegou lá, colocou lá no espelho dela o papelzinho. Todo dia de manhã, quando ela escovava o dente, ou à noite, ela viu o papelzinho e orava em cima daquilo, crendo. Falei, opa, o pastor ensinou que tudo é possível ao que crê, e eu vou crer nisso aqui. Começou a orar e foi orando, foi orando, foi orando. Aí o pastor show, passou um tempo, ele passou acho que um ano, mais de um ano, 2 anos, não lembro agora o tempo que passou. Essa irmã volta novamente para ir lá no gabinete dele, para conversar com ele. Ela entrou, ó, pastor, tal, ele disse, tudo bem, irmã, não sei o que, tal. Falei assim, pastor, eu vim aqui contar para o senhor uma benção. O senhor lembra de mim quando eu vim aqui? E eu fui falar com o senhor, e o senhor mandou fazer aquela listinha para aquele, né, para um marido que eu estava procurando. Eu falei assim, lembro. E aí? Pastor, deu certo. Pastor, quer ver? Foi lá fora, chamou o marido dela. O cara era um grandalhão, alto, ele era músico, ele era maestro, não era nem músico, Deus até dá mais, né? O cara era maestro, né? Qual é a outra parte que eu falei? Era hã? Ocidental, e ele era ocidental, tudo assim, tudo que ela pediu, exatamente como ela pediu, Deus deu. Sabe por quê? Porque ela creu. Ela orava, mas ela até dizia que ela estava vendo, ela via ele. Não que eu estava vendo numa revelação. É como se ela visse exatamente o que ela estava querendo, estava buscando e estava crendo. E ela conseguiu isso. Né? O pastor conta muitos testemunhos como esse, assim, de que ele ensinou a igreja exatamente nesse propósito, de você ter uma fé que faz a diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você pensar, a tua vida pode ser totalmente transformada a partir de hoje. Se você crer e disser, tudo que disser, crendo, recebereis. Em nome de Jesus. Amém, amados?